Eu sou Raul Bittencourt e hoje no Red Nerd vamos falar sobre o universo amálgama criado pela Marvel DC e sobre a famosa terceira via na política. Segue o fio. As editoras estadunidenses Marvel e DC são rivais históricas que competem pela atenção do público, seja em seus quadrinhos, filmes e em todas as outras produções de audiovisual e literárias de ambas as empresas. Porém, em determinados momentos, eles colocaram essas diferenças de lado e criaram projetos em conjunto. Um exemplo disso é o Universo Amálgama, criado em 1996 para uma série de 12 títulos. Esse universo deu origem a uma série de fusões entre personagens icônicos de ambas as editoras. Batman e Wolverine deram origem ao Garra das Trevas. Thanos e Darkseid deram origem ao Thanoside. E Capitão América e Super-Homem formaram o Super Soldado, um personagem que representava as virtudes e os defeitos de ambos os heróis. O termo amálgama significa a fusão perfeita de objetos ou pessoas, criando algo novo, algo completo. Mas não foi bem isso que se viu no universo amálgama da Marvel DC. Foi mais um caça-níquel para ambas as empresas que enfrentavam dificuldades com a emergente Image, uma nova editora que surgiu no mercado norte-americano e que precisavam se recolocar e chamar a atenção do público com grandes eventos. Passado o período de necessidades, ambas esqueceram totalmente e enterraram esse universo. Mas fica na lembrança dos fãs que conheceram as histórias, que eram histórias bem forçadas, com personagens superficiais e que, no final das contas, só serviram para vender alguns gibis. Mas como isso se relaciona com o tema de hoje? Como isso se relaciona com a chamada terceira via? É uma corrente que surge dentro da lógica do distributismo e da social-democracia e que se apresenta como uma alternativa tanto ao liberalismo seco quanto aos ideais socialistas. Ela é encarnada pelos trabalhistas da Austrália no final dos anos 80, sendo implementada em parte no discurso tanto de Clinton quanto de Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil. Essa terceira via busca se afastar dos antagonismos clássicos entre os socialistas e neoliberais, entre Marx e aqueles malucos lá que acreditam que o capitalismo funciona. A terceira via tenta se afirmar como um centrismo radical, algo que vai se equilibrar, que vai se distanciar de todos os lados, para buscar uma proposta equilibrada, reunindo posturas que são essencialmente antagônicas. Basicamente, é você tentar misturar água com óleo. A gente já sabe que não vai dar muito certo. Ou você vai beber água, ou você vai ter óleo. Mas no fundo, ambos não se misturam. Em grande parte, o governo do PT foi um governo de terceira via. Afinal de contas, ele fez a implementação de elementos do liberalismo econômico, enquanto, de outro lado, garantia uma melhoria na qualidade de vida por uma grande parte da população até então excluída pelo sistema capitalista. Essa tentativa de equilibrar interesses da classe trabalhadora, interesses da burguesia, dentro da chamada social-democracia, pode ser encarada como uma terceira via. Mas não é isso que tem sido dito atualmente na imprensa. A imprensa, como sempre, rebaixando o nível do debate político no país, ela busca colocar a terceira via como o surgimento, o aparecimento de um candidato outro, que não aqueles dois que estão na frente das pesquisas. Esquecendo que, de fato, a terceira via é um modelo econômico, um projeto de país, e não apenas um modelo de disputa eleitoral. As grandes empresas tentam dizer que pessoas como Moro, Sérgio Moro, aquele juiz marreco, como Dória, seriam uma terceira via. Mas que terceira via é essa? Existe alguma contradição política e ideológica das propostas de país, das propostas de futuro apresentadas por esses dois candidatos, ou pelo Mandetta, para com as propostas de Bolsonaro? Tirando o fato do Bolsonaro ser um genocida confesso, que faz o discurso contra a vacina, que não se preocupa com nada além da própria família, toda a política econômica de Bolsonaro, ou menos, quase toda, tem a concordância tanto do PSDB, quanto do PROS, quanto desses outros partidos que estão apresentando candidatos supostamente da terceira via. Ao limitar o debate apenas a questões pessoais, de fulano contra cicrano, e que a terceira via seria fulaninho parecido com um ou parecido com outro,
eles escondem o que é central na política. É para que serve o Estado. Se o nosso governo serve para deixar os ricos mais ricos, como tem sido feito ao longo dos anos, ou se ele serve para combater as desigualdades, para garantir que aquele trabalhador, aquela trabalhadora que não tem comida no prato, passem a ter, para dar dignidade para a população. Um país no qual a classe trabalhadora seja determinante nos rumos desse Estado, dessa sociedade. Uma sociedade, enfim, socialista. E eles escondem essa discussão porque eles sabem que se a discussão for política, for quanto ao mérito da sociedade e não sobre pessoas, eles dificilmente terão condições de implementar um projeto no país que significa a fome e a miséria. Eles não vão ter como justificar porque querem privatizar os Correios, porque querem privatizar a água, porque querem privatizar tudo. Porque o projeto deles é dos ricos mais ricos e dos pobres mais pobres. E por isso, pessoal, nem terceira via aquilo é. Porque para ser terceira via, teria que ser que nem o Lula, que dá para os ricos e dá para os pobres, tentando equilibrar os interesses que são naturalmente antagônicos. Esses malabarismos dos partidos trabalhadores é o que, por exemplo, permitiram que Temer fosse o vice de Dilma e que conseguisse articular por dentro do próprio governo um golpe de Estado em 2016. É impossível, mesmo nas democracias burguesas, sustentar o equilíbrio de interesses tão antagônicos. E, no final das contas, essa chamada terceira via vai acabar estourando, com a corda indo para o pescoço do povo e o dinheiro para o bolso dos ricos. A terceira via, na prática, equivale a um universo amálgama criada pela Marvel e pela DC. Ela reúne elementos que não são harmônicos entre si, elementos que são conflitantes, elementos que não se sustentam e que só existem para justificar interesses políticos e econômicos de algum. Mas, no final das contas, eles não entregam ao leitor, e no caso, à população, aquilo que realmente eles querem. E se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E também, evidentemente, se inscrever no nosso canal. E para fechar, é fora Bolsonaro e viva o socialismo.